Oi, gente linda, boa, de Deus. Quem chega aqui com o coração aberto, bem-vindo, bem-vinda, todos vocês. E não esqueça de que nós temos aqui um sininho para tocar, um lugar para botar o dedinho e se inscrever, um like para dar. Tudo isso porque essa é a única linguagem que o algoritmo entende. E quando você chega aqui, não sendo inscrito, se inscreve, toca no sininho e mais do que isso, você dá o seu like, o que acontece é que o algoritmo diz: ah, isso aí é gente que se interessa, deixa eu botar isso mais para frente porque tem mais pessoas interessadas, de modo que não deixe de fazer isso. Não é por mim, é pela divulgação desse canal no ambiente da sua plataforma. Faça isso então. E mais do que isso, eu quero pedir que você ponha sua mente na sequência do que a gente vem fazendo aqui. A gente vem viajando em Mateus já desde o início de 2 anos atrás, já tem 2 anos e 8 meses. Vai fazer agora, eu não consigo trabalhar assim, ó, eu não sou autista, mas bota um negócio aqui para mim, torto, a minha cabeça não consegue pensar direito. E olha que eu não sou autista, mas tá fora do nível, para mim não funciona. Eu comecei a falar aqui com vocês e nessa sequência, há 2 anos e 9 meses atrás. A gente agora, daqui a mais uns dias, daqui a mais um mês ou 2, vamos chegar no final de Mateus 28. Mas eu abri um parêntese outra vez para vir para Lucas, no capítulo 21, aonde o que Mateus 24 nos diz e o que Marcos 13 também nos afirma, está mais bem estruturado aqui em Lucas, para melhor compreensão. Daí a vantagem de nós termos 3 evangelhos que contam a mesma história, porque um complementa o outro, eles se enriquecem, eles se interpenetram, eles se ajudam, eles são completamente extensivos um ao outro. Isso é extremamente rico e útil para quem quer entender, ver, enxergar, perceber a pessoa de Jesus, porque é por essa pessoa que a minha pessoa é desenvolvida, não a minha persona, porque eu não tenho uma persona para oferecer a Deus, porque Deus não se relaciona com personas. Deus só se relaciona com pessoas genuínas e verdadeiras a partir do coração. Pois bem, ontem, já dando início a esse processo de ver o Apocalipse, a escatologia de Jesus, as últimas coisas segundo Jesus, a partir de Jesus como chave interpretativa, eu mostrei para vocês que na sequência de Lucas, as coisas de fato começam numa cronologia histórica a partir do verso 12. Quando ele diz: antes, porém, de todas estas coisas, que são as que nós vamos ver hoje, mas que ditas por ele antes, ele de repente parou e disse: agora, antes de tudo isso, tem isso. Aí é o que ele narra entre o verso 12 e o verso 24, que termina com a destruição de Jerusalém e com o povo de Israel sendo levado cativo para todas as nações da terra. E a conclusão é: até que o tempo, o aion dos gentios se complete, e Jerusalém será pisada por eles. Isso foi a primeira sequência que começou naquela hora em que Jesus, saindo do templo, é chamado, de acordo com Marcos, por um dos seus discípulos, que representa a curiosidade de todos, não só os discípulos, mas dos circunstantes presentes, que queria que ele comentasse sobre a grandiosidade do templo de Herodes o Grande, esse lugar de culto, esse bezerro de ouro,
dos judeus e dos crentes até o dia de hoje, que estão fazendo o possível para arranjarem um motivo de um descontrole, de uma diarreia miliciana de alguma natureza, para atacarem na esplanada do antigo templo de Salomão, no antigo templo de Herodes, aonde estão as mesquitas de El-Aqsa e o monumento do Domo da Rocha, doido para encontrarem, eles estão, um motivo de desarranjo bélico, militar, para justificar o injustificável, que é destruírem aqueles 2 lugares religiosos islâmicos ali em cima, o que seria praticamente um convite à Terceira Guerra Mundial, começando no Oriente Médio, com todos os países árabes contrários e alguns outros vindo e dizendo: que é isso, vocês estão doidos, mas vocês veem que o ministro da Defesa de Israel está subindo lá para aquele lugar com regularidade para fazer preces e orações com um monte de fanáticos religiosos, pedindo a Deus que derrube aquelas mesquitas para eles erguerem o terceiro templo, sem cuja ereção e surgimento e elevação e construção, segundo eles, que cultuam lugares, pedras e bezerros de ouro, sem cuja construção de tal terceiro templo, o Messias deles não virá outra vez, ou não virá pela primeira vez, porque, segundo eles, judeus, nunca veio. E segundo os crentes, se tornaram quase todos eles, sem saber, se tornaram adventistas e testemunhas de Jeová e montanistas nas suas projeções da vinda de Jesus, e desenvolveram uma escatologia americana que se pentecostalizou com o nome de dispensacionalismo escatológico, e que é o que é anunciado para todo lado aí na internet, e já vem sendo anunciado desde 1948, que ganhou muita força quando houve a instituição do Estado de Israel. Então, os crentes pentecostais, dispensacionalistas, os adventistas, os testemunhas de Jeová, esse grupo todo, disse: bom, Jesus está voltando, e aí começaram a marcar dia, mês, hora. Jesus já teve a data marcada não sei quantas vezes e não voltou nenhuma. Aí eles arranjam desculpas e pretextos, tudo gira em torno daquilo ali. Eu já disse aqui, há alguns dias atrás, que eu perguntei ao rabino-chefe do Muro das Lamentações em Israel, cujo nome é Rabinovich, o que ele achava dessa expectativa messiânica judaica e também dos neopentecostais, adventistas e testemunhas de Jeová e dispensacionalistas do cristianismo, que querem, de qualquer modo, que um terceiro templo seja construído lá. Os judeus, porque dizem que quando isso aconteceu, forçosamente o seu Messias vai aparecer. E os cristãos dizem que quando aquele terceiro templo for construído, forçosamente Jesus vai ter que voltar. E eu perguntei, aí ele, com aquela dissimulação própria de um político religioso, não é à toa que faz décadas que ele é o rabino-chefe do Muro das Lamentações, ele me disse: eu não sei como será, mas Deus é soberano, Ele pode fazer acontecer alguma coisa que cai aqui. Aí, de repente, o que existe já não existe mais. Aí, subitamente, a gente pode ter a chance de construir o que a gente nem pensava, como seria que conseguiríamos. Eu falei: o senhor está dizendo que isso aqui vai ser destruído? Não, não, eu não quero dizer nada disso. Mas era óbvio que a inferência carregava essa expectação, e está latente no coração desse pessoal há muito tempo, não importando quais sejam as consequências, porque, como tudo isso é produto do fanatismo religioso escatológico, por mais que politicamente falando seja um convite ao início de uma terceira guerra mundial,
Eles acham sempre que se eles fizerem isso por obediência a Deus, se forem obediência a profecias, segundo eles entendem isso que eles chamam de profecia, se for de acordo com a coerência dessa doutrina escatológica que eles defendam, Deus mesmo vai defendê-los das consequências trágicas daquilo que eles estão fazendo, propondo, realizando e realizarão ainda. Vocês vão ver, prestem atenção. Realizarão ainda. Pois bem, é nesse dia em que Jesus sai do templo, depois de um dia horrível de perguntas cretinas e respostas divinas, e ele sai do Monte das Oliveiras, ele olha para o templo, e vem um dos discípulos e todos os outros juntos e uma multidão do povo, e um deles representa a expectação que vem sendo objeto de discussão entre eles, a boca pequena, e traduz essa expectação perguntando: mestre, nos dize, por favor, que sinal haverá de quando todas estas coisas estiverem para acontecer? Que sinal haverá da tua vinda? E a terceira coisa, que sinal haverá da consumação do reino de Deus e do início de um aeon de felicidade absoluta? São as três perguntas que a gente os vê fazer. Pois bem, aí Jesus responde. Ele começa a dizer: vede que não sejais enganados, é o que a gente vai ver agora. Quando ele fala as primeiras coisas, ele disse: mas olha, antes de tudo que eu disse aqui, vem isso aqui, que é uma sequência que começa agora e só vai terminar depois que Jerusalém for destruída e o povo de Israel for disperso pelo mundo inteiro. E ele não disse por quanto tempo seria. Nós aqui na história, olhando para trás, verificamos que passaram 2000 anos praticamente daquela ocorrência até 1948. Quase 2000 anos de calendário e de cronologia. E é o que ele diz: antes, porém, de todas essas coisas. Que coisas? Que foram as primeiras que ele falou, que não necessariamente estão em nenhuma ordem cronológica. É a gente que tem que aprender a ler o que Jesus diz: acontecerá isso, mas antes disso acontecerá isso, e antes disso acontecerá uma outra coisa, e depois dessa coisa virá mais isso. No mínimo, você tem que saber ler português e fazer as remetências do antes, do depois e do durante isso acontecerá também isso. É uma leitura que propõe inteligência, racionalidade compreensiva, cognitividade da nossa parte, para entendermos o processo. Ontem está tudo gravado no YouTube. Quem me acompanhou. Está mais claro do que a luz. Hoje a gente dá sequência nesse antes, porém, de todas essas coisas, que me faz perguntar: que coisas é que ele falou antes dessas que a gente viu ontem, que vieram depois e que na cronologia histórica começaram no dia em que Jesus começou a dizer isso até o dia em que Jerusalém foi destruída pelo general Tito no ano 70 da nossa era. Que coisas? Foram as que vieram após a pergunta imediata: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E que sinal haverá da tua volta e da consumação dos séculos? E aí ele respondeu. E aí, o que ele respondeu é o que continua depois do verso 24. O que está entre o verso 12 e o 24 é o que vem historicamente antes de tudo. E já veio. Como eu disse ontem, já se cumpriu.
Está realizado a história. Quem conhece a história vê as minúcias de tudo isso. Está exatamente, eu repito, gravado aí no YouTube, conforme eu lhes disse ontem. Como antes do que eu lhes disse ontem, ele tinha aludido a coisas que viriam, portanto, depois daquelas que eu lhes disse ontem, que terminam no verso 24, e agora a gente vê do verso 8 ao verso 11, o que vem depois que esse povo é espalhado por toda a terra. E que Jerusalém é destruída no ano 70. E surgem coisas extraordinárias em Jerusalém. Ela muda de nome, se torna Hélia Capitolina, dedicada ao culto de Júpiter pelos romanos, com sacrifícios os mais variados sendo praticados lá. É o abominável da desolação posto no lugar santo, que também já teve o seu cumprimento secundário no soerguimento da cidade capitolina com culto a Júpiter, aonde é Jerusalém. Mas antes disso tinha havido o que Antíoco Epifânio, que fora da dinastia dos Antíocos, dos Epifânios, do reinado dos Seleucidas, de Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande, e que quando Alexandre morreu e o reino dele se dividiu, o império dele se dividiu, coube aos Ptolomeus ficarem com o norte da África, no Egito é de onde vem Cleópatra, que é ptolomaica, e os Seleucidas, o general Seleuco, ficou com a Síria, Líbano, aquela região toda ali do norte de onde é a Palestina ou Israel de hoje. E durante séculos eles invadiram aquela região e fizeram guerra, porque se inimizaram, os Seleucidas e os Ptolomeus ou Ptolomaicos se odiaram e fizeram guerra um ao outro, e o chão da batalha era o chão da Palestina, incluindo Jerusalém, toda aquela região que vai hoje da Galiléia até o Egito, era o lugar das guerras de Ptolomeus contra os Seleucos e alternâncias de domínio e de poder. Numa dessas situações em que os Antíoco Epifânios ganharam, o Antíoco III, tomando conta de Jerusalém e querendo criar uma situação chocante para os habitantes, que eram também judeus, mas eram palestinos, eram árabes, eram beduínos, eram pessoas de vários tipos da mesma descendência semítica de Sem, filho de Noé, portanto, todos eles descendentes de Abraão. E aí, Antíoco Epifânio III imolou um porco no altar de Jerusalém e tomou sobre si uma pose de glória, na ideia bem deliberada de que aquilo se tornasse uma espécie de choque blasfemo para todos da descendência de Abraão, judeus ou não, que ali estavam. E foi isso que ele fez. Foi o primeiro cumprimento de um abominável da desolação que Jesus menciona, dizendo, conforme mencionou o profeta Daniel, cerca de 500, 600 anos antes. Pois bem, agora aqui nos dias posteriores à destruição da cidade no ano 70 da nossa era, logo no iniciozinho do século II, no final do século I, vem essa construção de uma cidade dedicada a Júpiter, que é essa cidade que se torna uma espécie de Capitólio pagão
sobre o Monte Moriá, a esplanada do antigo templo, onde hoje estão as atuais mesquitas. Ali se erigiu esse culto a Júpiter, com essas manifestações de sacrifícios todos que para os presentes ali, judeus, árabes, beduínos e pessoas de convicção de fé diferente, era algo completamente chocante e assintoso, mas em relação ao que eles não podiam fazer nada. E Jesus então no verso 8 começa dizendo: olha, vocês querem saber? Vai acontecer o que ele disse do verso 12 ao verso 24. Mas quando esse povo sair daqui e for embora disperso por toda a face da terra, prestem atenção, porque vão surgir perigos diferentes para vocês. Que ele começa a descrever no verso 8, quando diz: respondeu ele: vede que não sejais enganados. Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando ser o mais objetivo, repetitivo, simples, básico possível, para ver se você que compreende português me entende. Especialmente se tiver com o Novo Testamento aberto em Lucas, para ficar indo e vindo e acompanhando e anotando. Porque isso aqui é para gente séria que quer aprender. Não é para gente distraída que quer se entreter. Você procure outro lugar. Aqui não é lugar de diversão. É de compreensão do Evangelho. Então, à luz da compreensão, da sequência do que Jesus estava querendo que eles captassem, a gente sai do verso 24, entre o 12 e 24, e volta para o 8, que é o que é pertinente a um período longo da história. O que se narra entre o verso 12 e o verso 24 teve 40 anos de prazo, e se cumpriu já tudo. Agora o que está entre o verso 8 e o final do verso 11 tem um período longo, de centenas de anos de recorrência da mesma coisa numa perspectiva espiral, como quem me acompanha nos últimos 45 anos, pelo menos, aprendeu comigo. Eu advogo essa tese há muitas décadas, em muitos lugares, com muitas repetições, para ver se entra na cabeça de alguns, que a história viaja como uma espiral crescente, na linearidade do tempo-espaço. É como algo aqui na sequência linear do espaço-tempo, que é linear. Ninguém está falando de mundos paralelos, nem de mecânica quântica. A gente está falando do macrocosmos, aonde o passado ficou para trás, o presente é hoje, o futuro está adiante. Nessa linearidade espaço-temporal, a história humana viaja como um pequeno espiral que vai andando adiante, e à medida em que caminha, ela se repete cada vez mais amplificada. Cada vez mais amplificada. Cada vez mais amplificada. De modo que quanto mais conhecimento histórico você tem dos processos originais, mais você vai vendo na sequência do estudo histórico, das centenas de anos, que os mesmos fenômenos se repetem com outros nomes, com outras estruturações sociológicas, com outros pretextos políticos, mas que repetem a mesma fenomenologia, que vai ficando apenas mais ampla. O passado vai energizando os fenômenos futuros, embora eles se repitam. Como já houve aquilo mesmo no passado, a repetição tende a ser mais ampla, mais densa, mais energizada, mais grave e mais chocante. É o que acontece comigo quando eu olho para trás e vejo tudo isso que eu estou vendo. A comparação que eu faço é como, por exemplo, quando eu morei em Portugal, em Sintra, havia lá perto da casa que eu morava, que era a Casa dos Penedos,
na montanha de Sintra, um palácio, que o apelido naquele tempo era Palácio dos Milhões, lindo, está lá até hoje. É considerado mal assombrado, o Palácio dos Milhões. E é cheio de arquiteturas estranhas lá dentro. E uma das coisas interessantes é que tem uma escada espiral feita de pedra, mas que você começa a descer nela larga. E à medida em que você vai descendo, ela vai afunilando. Quando você chega lá no fundo, porque ela é para baixo, você entra pelo alto da montanha e termina lá embaixo, na saída dessa montanha, já dando por uma área mais plana, ela está estreita. E aquele ali foi um dos lugares que me ajudaram a ilustrar o que eu pensava sobre história. Porque eu desci do amplo para o afuniladamente pequeno. E depois eu subi, olhando para baixo. E eu ia subindo e ia vendo que quanto mais eu subia, mais largo ficava e mais eu tinha uma visão perspectiva do início da escada lá embaixo. E aquilo ali foi um uau para minha compreensão e para minha tentativa de explicação de como eu via ilustrativamente o fenômeno da história progressiva na linha do tempo. Como na casa da minha avó, lá em Manaus, no casarão, que foi demolido e deveria ter sido tombado, porque era uma obra dos ingleses linda. E tinha uma escada espiral de madeira de lei, de argelim, que ia lá do porão e subia até o 5º andar da casa, num mirante onde você via a cidade inteira e o Rio Negro também todo. Eu adorava aquela escada, porque você ia subindo e virando, enfiando a cabeça para fora, você ia vendo quem estava lá embaixo. Quem estava lá embaixo não te via lá em cima, mas quanto mais você subia, mais você enxergava quem eventualmente estivesse colocando o pé na escada lá no primeiro nível. Depois de várias experiências desse tipo, elas foram se juntando como ilustração de como a história caminha. Só que é na linearidade do espaço-tempo. Isto dito, entre os versos 8 e o verso 11, o que cabem aqui em 3 versos são séculos e séculos de linearidade histórica que cresceu na sua gravosidade, nos seus adensamentos, nas suas repetições com temáticas diferentes, mas as mesmas coisas sempre presentes, conforme Jesus disse que seria. O que ele disse que haveria? Entre a destruição de Jerusalém no ano 70 e esse tempo anterior à sua volta de fato e de verdade. O que tem nesse interregno? É o que a gente lê entre o verso 8 e o verso 11. Eis o interregno. Eis o que aconteceu nos últimos 2000 anos. E ele diz, vede que não sejais enganados. Porque se você estudar, por exemplo, a quantidade de Messias que houve antes de Jesus, que houve durante os dias de Jesus, que houve logo depois de Jesus, e que houve nesses últimos 2000 anos, não houve nada que tenha tido mais recorrência na história humana, mais do que ditadores, mais do que inventores, mais do que gênios cuja sabedoria se tem universalizado. O que mais houve nesse período todo foram falsos cristos e falsos profetas. Isso é o tempo todo. E nos dias como os nossos, em que a gente vive, a coisa mais difícil que tem é encontrar alguém que, da parte de Deus, esteja falando com sincera genuinidade.
E essas pessoas não se apresentam como profeta. Profeta não diz muito prazer. Tá vendo aqui? Estou te cumprimentando, ó. Muito prazer. Profeta Caio. O cara que já chega te dizendo muito prazer, profeta Caio, é um mentiroso. Por que que eles não vêm se apresentar para mim como profeta Manuel, profeta João, profeta José? Eu não sei, me daria uma raiva muito grande, uma ira que me faria pegar esse cara pelo fundilho das calças, isolá-lo lá no meio da rua, seu mentiroso, falso profeta, vai enganar a gente em outro lugar. Aqui não. Porque nenhum profeta de Deus jamais disse, eu sou profeta de Deus. Todo profeta de Deus passa calado. Ele fala a palavra de Deus. E quem tem juízo ouve. E quem não tem zomba. Ou blasfema a respeito. Mas inevitável e infalivelmente essa palavra cumprir-se-á. E aí não adianta você ter gostado ou não ter gostado. Ela será inafastavelmente cumprida. Como que Jesus disse aqui. Vede que não sejais enganados. É a primeira coisa, porque o que vocês vão enfrentar é engano. Daqui para frente, quando vocês ficarem sozinhos, sem mim, habitados pelo Espírito Santo, exclusivamente aqueles que genuinamente creem em mim e praticam o mandamento do amor, da verdade, da justiça e da bondade, com o coração sincero, esses são os únicos habitados pelo Espírito Santo. São os que invocam o meu nome e praticam o meu mandamento de amor. Esses nunca serão enganados. Mas os que andam apenas com curiosidades a meu respeito, sendo levados por todo vento de doutrina, procurando moveres para lá e para cá, com obsessão por profetas, por profecias, por novidades. São pessoas que querem saber o futuro, de qualquer modo, que não querem viver pela fé, eles querem um mapa que lhes dê segurança na sua paganidade de crenças sem fé, plantada no espigão do Evangelho de Cristo Jesus. Esses aí são entes enganáveis, e é para esses que os falsos profetas e os mentirosos, e os falsos pastores e os falsos apóstolos e os falsos ministros de Cristo Jesus e os falsos gurus e os falsos médiuns e os falsos pais de santo e mães de santo e os falsos sadus e os falsos tudos de todos os grupos religiosos da terra está cheio de gente farsante e aproveitadora da ingenuidade tola, quase retardada da maioria das pessoas para se refastelarem em cima dessas ignorâncias. Jesus disse, tomem cuidado, porque daqui para frente, até a minha volta, o que vocês vão ter é engano para todo lado. É apostasia sobre apostasia, é mentira sobre mentira. São falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres, falsos evangelhos. Serão anjos de luz. São demônios que se vestirão de anjos de luz para enganar vocês. Se apresentarão como ministros de justiça, falando em nome de Deus. Mas pelo fruto da vida deles, que vai ser fruto de ódio, de raiva, de guerra, de combate, de enfrentamento, de choque, de soberba, de arrogância, de controle, de dominação, de ganância, de dinheiro,
Esse é o fruto amargo de suas existências. É o fruto do espinheiro. É o fruto da planta venenosa. É o que eles dão. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles podem dizer, Senhor, Senhor, mas eu vou dizer, eu nunca os conheci. Eles podem vir dizendo que fizeram milagres, expulsaram demônios, curaram doentes, reuniram multidões, mas eu vou dizer, eu não sei quem vocês são. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eu só reconheço gente que andou comigo, que me seguiu, que me obedeceu e que deu o fruto do meu amor, o fruto do Espírito Santo. Que é amor, alegria, bondade, justiça, longanimidade, fidelidade, paz, domínio próprio. Esses eu conheço, esses dão o fruto que eu dou, que a minha presença produz na vida de quem quer que me siga e ande comigo. Agora, se vocês não prestarem atenção no fruto, vocês vão ser enganados todo dia por quem quer que chegue dizendo em nome de Jesus, oh glória, aleluia, o poder de Deus está sobre mim, oh eu senti uma visitação aqui do Senhor, e aí treme para lá, treme para cá, vira o olho e vocês todos, uau, como eu vejo aos milhões em volta de mim, enganados. Vede, abram o olho, é o que Jesus está dizendo, para que vocês não sejam enganados. Do contrário, o maior sinal da minha vinda até que eu volte é a multiplicação do engano. É o maior sinal. Paulo repetiu isso escrevendo aos Tessalonicenses, quando disse, porque eu não quero, irmãos, que vos enganeis, pois a volta do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia, o apostates definitivo, esse afastamento de Jesus. Não sem o nome Jesus presente, porque o nome Jesus, o conjunto de letras, não significa nada. Aquele conjunto de letras, você abre todo dia no jornal, tem assim, Sebastião de Jesus matou a mulher, 2 filhos, enterrou o neto. É o Sebastião de Jesus. O conjunto de letras não significa porcaria nenhuma. O nome Jesus só tem significado se corresponder ao caráter de Cristo. Ao caráter do Jesus do Evangelho, do Cristo conhecido em Jesus, manifestado em Jesus. Se não for isso, esse nome não tem mais poder do que o nome Caio, do que o nome Joaquim, do que o nome Manelzinho, do que o nome Antônio dos Santos e do que o nome Sebastião de Jesus. Não tem nenhum poder. Então, quem fica querendo saber o seguinte, como muita gente me diz, não, eu fui, porque eles falavam o nome de Jesus lá, Caio. Eles falavam, eu digo, e daí, meu filho? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O nome Jesus pode ser usado das maneiras mais erradas e demoníacas possíveis. E gente maligna e demônios usam o nome Jesus. Porque não está associada à pessoa de Jesus, ao caráter de Jesus, à natureza de Jesus, ao amor, à prática, à justiça e à verdade ensinados por Jesus. É só um nome, como qualquer outra coisa. Podia ser em nome do abacateiro, em nome do Giló. Mas vocês não entendem isso, que o nome de Jesus não é um nome, é uma pessoa carregada de um caráter inegociável. Isso é tão básico entender, qualquer um entenderia, exceto os que estão com a cabeça completamente frisada e paralisada, entorpecida pelo fanatismo demoníaco que tomou conta do entendimento e os olhos foram cegados e não enxergam nada. Jesus disse, olha, o que vocês mais vão ter é engano. Engano.
Foi por isso que quando eu me converti, no auge do pentecostalismo sincero, porque no final dos anos 60 e início dos anos 70, houve uma onda de pentecostalismo bem sincero aqui no Brasil. Mas muito ignorante. O que tinha de sinceridade tinha de ignorância. E eu, logo, enxerguei que era gente boa, mas que não tinha conhecimento de nada. Eram de uma ignorância total, mas sinceros. E eu amava e amei profundamente esses irmãos. Muitos deles já partiram para o Senhor, já não estão mais conosco. E era um tempo de muito pentecostalismo e aonde, pela ignorância sincera, de vez em quando vinha alguém e me dizia uma barbaridade, que supostamente o Espírito Santo tinha revelado a algum profeta, e eu dizia, olha, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas isso aqui não é verdade. Eu me converti outro dia, mas eu tenho lido o Evangelho alucinadamente. Eu sei o que Jesus ensinou e o que Jesus não ensinou, e Jesus não ensinou isso aqui. Também muita gente vinha para mim e dizia, irmão Caio, por que você não pede a Deus para te dar dons de interpretação de línguas e de profecia, dons de milagres, dons de cura? Eu falei, se ele quiser, ele me dá o que ele quiser. Eu busco os melhores dons. Aí eles diziam, o que você acha que são os melhores dons? Eu digo, não tem nada melhor do que pronunciar e ensinar a palavra de Deus com correção. Ou seja, não deixar ninguém no engano quando você ensina todo mundo sair sabendo quem é Jesus de fato. Essa é a verdadeira profecia que consola, exorta e edifica. Não é previsão do futuro. Profecia no Novo Testamento é consolação, exortação e edificação. Isso só acontece quando você ensina o Evangelho puro, simples e verdadeiro para as pessoas praticarem. Segundo, é que eu quero discernimento. Eu jejuo, oro e peço a Deus para me dar sabedoria, ciência e discernimento no Espírito Santo. Porque eu não quero viver um dia enganado em nenhuma direção. Eles diziam, mas você precisa de coisas mais espetaculares. Eu digo, não, vai chegar um tempo, meu filho, em que o espetacular será ser sábio, ter conhecimento e discernimento e não mergulhar nas águas abissais do engano, que vão tomar conta do mundo inteiro. E hoje, andando para os meus 71 anos de idade, eu sei que foi o Espírito Santo que me levou a nunca me deixar enganar por nenhuma distração de nenhuma natureza, ensinada por quem quer que fosse, com o milagre que trouxesse, com a manifestação sobrenatural que carregasse. Isso nunca me disse absolutamente nada, porque se não estiver em acordância, em acordo absoluto, em congruência, em consonância com o ensino puro, simples, com a sintonia fina do Espírito de Cristo Jesus, eu repreendo, repudio, enfrento e piso em cima, em nome de Jesus. Por isso eles nem brincam perto de mim. Vão brincar longe, porque eles sabem aonde se criam e aonde não se criam, e perto de mim eles nunca se criaram. Jesus diz, vede que não sejais enganado. Aí ele dá as razões, as muitas razões. Por quê? Porque muitos virão em meu nome. E basta chegar em nome de Jesus, falando em nome de Jesus, que a maioria embarca em qualquer coisa. Se o cara disser em nome de Jesus, virar o olho, tremer todinho, der uma agitada e falar qualquer bobagem, a maioria já fica em estado de estatelamento expectante. Qual será a palavra da revelação que virá? Ei, serva minha, como eu já ouvi.
Não na minha presença, eu ouvi a pessoa que foi me contar, desesperada. O marido. A profetisa fulana de tal disse para minha mulher que ela casou comigo no tempo da ignorância, mas que agora o Espírito Santo revelou que o verdadeiro marido dela é o fulano de tal, era um engenheiro que eu conhecia. Gente boa. Bobo também até não poder mais. E nessa hora, até quem não é bobo quer ficar bobo. Porque vem a profetisa e diz que o teu verdadeiro marido não é aquele com quem você se casou, que o teu verdadeiro marido é um gato engenheiro. Aí diz pro gato engenheiro que a tua verdadeira mulher, aquela gata gostosa que teria casado com o homem errado, e você que teria casado com a esposa errada, mas que agora ela que vê quem está casado nos céus, está falando da parte de Deus. Quem é o teu verdadeiro marido? Quem é a tua verdadeira mulher? De repente lá estavam os dois vivendo juntos num sítio. E a mulher de uma foi presa, confinada numa casa em Petrópolis, de onde ela não pôde sair durante anos. E o marido da outra enganado lá. Enquanto os dois transavam aqui em nome do Senhor, porque tudo foi falado em nome de Jesus. Em nome de Jesus vale tudo. Não é, Odete Reutemann? Em nome de Jesus vale tudo. As igrejas estão aí cheias de absurdos monumentais ensinados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, até o diabo passa por santo. Nesse meio da ignorância absoluta. Vede, abram os olhos, para que vocês não sejam enganados, porque em meu nome virão muitos. Muitos virão em meu nome, não são poucos. O que mais você encontra é gente em nome de Jesus espalhada pelo mundo e enganando milhões de pessoas. Mas parece que eu sou um exagerado, né? Porque quem vê, frequentemente enxerga quase que sozinho. E os cegos, sendo guiados por cegos, ficam ouvindo a sua advertência e dizendo: esse aí é um negativo, deve estar se sentindo solitário, porque não faz parte dessa multidão que anda com a gente. Você não quer nem morto fazer parte daquela multidão, porque você não quer andar para aquele abismo. E se você ainda fala, é por amor. Mas vai chegar uma hora em que não vai ter ninguém falando e vai todo mundo direto cair no abismo, como estão caindo aos milhões no mundo todo e no mundo cristão, sobretudo, aonde o desastre é maior ainda porque é praticado em nome de Jesus. Fica mais horroroso ainda. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Aí tem aqueles que se apresentam. Se apresentam. Nunca um maluco desse chegou para mim se apresentando: muito prazer, Jesus. Aí você diz: o Henrique Cristo mora aqui do lado. O Henrique Cristo, coitado, é um caso à parte. Eu não o considero nada. Ele é só um indivíduo que em algum momento na vida dele surtou e teve uma dissociação cognitiva e fez uma identificação com essa mitificação messiânica. Ele é um caso de estudo psíquico, é só isso. Não há nenhuma má intenção no Henrique Cristo. Ele é uma figura inócua, em todos os sentidos. O Henrique Cristo se levantará no juízo e julgará todos esses falsos profetas evangélicos e católicos e cristãos do mundo inteiro. Os perigosos são esses aí, dentro das igrejas, atrás dos púlpitos, líderes de ministérios, trazendo revelações novas, ou se candidatando e se tornando políticos, falando em nome de Jesus profecias políticas para o Brasil, todas horrorosas, todas perversas, todas malignas, todas desumanas, todas sem caráter, todas sem a compaixão de Cristo Jesus, todas sem inclusividade, todas intolerantes. Mas a maioria segue porque isso é dito em nome de Jesus.
E tem aqueles que não dizem eu sou Jesus, mas se apresentam como se o fossem. Como representantes autorizados de Cristo Jesus no mundo. São os que dizem Deus fala pela minha boca. E ai daquele que não ouvir a voz de Deus pela minha boca, a mão do Senhor vai pesar sobre você. A mão do Senhor Deus está estendida sobre a sua vida, seu incrédulo. E eles estão aí, deitando e rolando, às vezes literalmente, deitando e rolando com a tua mulher, ou com o teu marido, ou com teus filhos. Em nome de Jesus na pedofilia, em nome de Jesus em toda porcaria, em nome de Jesus metendo a mão na grana. Alibabá é sacristão na igreja desses indivíduos que chegam em nome de Jesus para praticar toda essa enganação. Em meu nome virão dizendo sou eu. Ou eu sou o representante autorizado dele até que ele venha. E também chegou a hora. Quanta gente já marcou a hora? Eu tenho poupado falar aqui dos adventistas. Mas os adventistas, meu Deus, a Ellen White já marcou a hora tantas vezes. Os testemunhas de Jeová já marcaram a hora. Os que primeiro começaram a marcar a hora foi um grupo, uma seita dos montanistas. Derivava de um indivíduo, no iniciozinho, antes do surgimento do cristianismo, surgiu um homem chamado Montano, que meteu na cabeça que ele sabia quando Jesus iria voltar. Ele levou todos os seus discípulos para um lugar elevado e ficaram lá esperando Jesus voltar até o dia de hoje. Todo mundo perdeu a fé, se dispersaram e aquilo virou uma piada espetaculosa. Depois do quarto século, depois de Constantino, depois do surgimento do cristianismo, surgiram vários falsos cristos, dizendo também vários falsos profetas, chegou a hora. Você imagina, cada peste que viesse, chegou a hora. Cada terremoto chegou a hora. Cada vulcão que abrisse, chegou a hora. Qualquer tsunami que aparecesse, chegou a hora. Deus me falou, me revelou. Do século XIX para cá, marcaram a hora da vinda de Jesus a 3x2. No início do século XX, com o surgimento da escatologia dispensacionalista pentecostal e com os cronogramas que eles montaram, baseados em Daniel, em pedacinhos e fragmentos de evangelho ou de cartas de Paulo, montavam aquilo ali. Meu Deus, qualquer um com um pouco de inteligência monta o que quiser na Bíblia. Como se tem dito, de maneira muito apropriada, a Bíblia, quando é vítima de sistematização, quando alguém chega para sistematizar, juntar pedaços, montar quebra-cabeças, é a mãe de todas as heresias, mentiras e enganos que você queira produzir, porque tem material farto aqui entre o Gênesis e o Apocalipse para você montar uma seita satânica em nome de Jesus, se você quiser. Basta montar e encontrar os idiotas que se associam a isso com toda a ignorância, beijam a blasfêmia e chamam-na de nova revelação, como aconteceu a história inteira e acontece aos borbotões à nossa volta, dizendo chegou a hora. Por que esses caras que vivem marcando a hora ficam sempre longe de mim? Porque eles sabem que não vão se criar, onde a minha mão alcançar, eles não se criam. Porque eu vou lá e dou peteleco, desmonto o castelo de areia inteiro, porque é tudo mentira. Ninguém sabe quando é essa hora. Foi Jesus que disse, quanto aquele dia e hora, quanto aquele tempo e época,
Porque tem aqueles que são tão dissimulados e dizem, não, Jesus só falou de dia e de hora. Querendo dizer, não, ninguém sabe se será no dia 4 numa terça-feira. Não, quando ele falou de dia, ele falou num conceito de dia antigo, dia como tempo, intervalo, como estação, como aeon, como fase. E hora, não como hora de calendário de relógio, como essa presunção de pré-definição de que se sabe quando acontecerá. Mas também ele disse, quanto àquela época, dia, hora, época, mês, ano, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, está reservado exclusivamente para o meu Pai. Aí vem a Ellen White e diz qual é a hora. Ou vem os discípulos dela, ou de Rutherford, ou até da pastora Valnice aqui no Brasil, que já marcou o dia também da volta de Jesus 3 vezes. Ou como havia um homem bom na Assembleia de Deus, que escreveu um livro sobre o alinhamento dos planetas e a volta de Jesus. Eu gostava muito dele, mas quando eu vi que ele já idoso cometeu aquilo, falei, ai meu Deus, o cara vive anos e anos uma vida íntegra. Aí quando chega no final da vida, fica impressionado com a história do alinhamento dos planetas. Isso, nos anos 80, ele escreveu um livro. Eu não vou mencionar o nome dele aqui. Eu brincava com ele chamando-o de Pai Abraão. Ele era um americano grandão, idoso, gente boa. E quando ele saiu com aquele livro, eu falei, ah, meu Jesus. E o pessoal da Assembleia sabe muito bem quem ele é. Querido. E aí eu saí para almoçar, eu e o bispo Roberto McAllister. Aí por volta de 84, mais ou menos, 85. Por aí. Foi na semana do alinhamento dos planetas que aconteceu. Aí saímos para almoçar e o bispo Roberto McAllister era uma figura de um humor interessante, às vezes irônico, às vezes sarcástico, mas sempre muito engraçado. E ele virou para mim e falou, hein, Caio, eu acho que nós vamos ter que marcar um almoço com o nosso amigo fulano de tal e sugerir a ele que escreva agora mais um livro. Aí eu falei, e qual deles, qual livro seria? Aí ele falou, eu acho que um bom título seria Desculpem Qualquer Coisa. E aí eu ri demais, a gente foi almoçar, nunca mais me esqueci desse dia, dessa hora. Porque o pessoal fica querendo definições de relógio, de data, de calendário, de prazo de ano, de década, de século, de 100 anos. E Jesus disse, ninguém, nem o Filho, nem os seres superiores, os anjos, nem ninguém. Aí vêm os pentecostais e dizem, não, mas citam um texto do profeta Isaías, porventura eu, Senhor, farei qualquer coisa sem antes revelar aos profetas? Aí eles pegam isso aí, se agarram nisso aí, eu jogo na cara deles o evangelho, olha... Jesus que faz você, esse profeta e todo mundo virarem apenas folha de papel, diz, quanto aquele dia, aquela hora, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe. Usa esse papel para fazer com ele alguma outra coisa, limpar alguma outra área, mas não vem enganar a gente com isso aqui. Não vos enganeis com aqueles que dizem chegou a hora. Aí Jesus diz, não os sigais. E eu vejo gente, olha, eu já vi gente pegar mansões caríssimas, nos lugares mais caros das cidades, onde aparece um maluco desse tipo, marcando a volta de Jesus, e dizendo para essas pessoas ricas, você não tem mais nem essa década para usufruir essa casa. Por que que você não pega essa casa e doa para o meu ministério?
para a gente pregar para o maior número possível de pessoas não serem enganadas e saberem que Jesus está voltando. Aí lá vai a pessoa e doa. Eu vi tantas. Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha mulher sobre uma pessoa aparentada dela, que mora num outro estado, que viveu, de certa forma, distante dela, muitos anos. E um dia ela encontrou essa pessoa, a pessoa tinha ido para uma igreja desse tipo, de uma mulher, naquele tempo em São Paulo, todo mundo queria ser chamado de tio e de tia. Não era o caso do tio Cássio nem da tia Noeli, que começaram a ser chamados de tio e de tia espontaneamente, porque na igreja que eles começaram, no fim dos anos 60, início dos anos 70, quase só tinha jovens. E eles, os jovens, os chamavam de tia, como era uma coisa naquele tempo normal em São Paulo, na cultura paulista. Mas depois daquilo, veio uma quantidade enorme de mulheres e homens que se auto-intitulavam tios. Virou uma espécie de eclesiologia dos tios em São Paulo. E quase todos com essa escatologia que Jesus está voltando. E o que você tem, doe para mim. Aí ela, que tinha recebido uma herança da família de uma casa nos Jardins, maravilhosa, caríssima, pegou a casa com escritura e tudo, foi lá e tascou como doação para aquela falsa profetisa enganadora que depois se descobriu, tinha lá seus casos amorosos para lá e para cá, e o marido também, era tudo uma farsa. Mas e a casa? Voltou? Não, ficou para ela. O pai dela foi lá implorar para devolverem a casa, dizendo: a minha filha não está em perfeito juízo. Conseguiu alguma coisa? Não. O que disseram foi: ela já doou, perdeu. E perdeu. E como ela, tantos que têm perdido tanta coisa por causa dessa história de sou eu, chegou a hora e Jesus diz: não os sigais. Não andem atrás da deles. Eles vão enganar vocês. Esse pessoal que só fala da minha segunda vinda tem alguma distorção cognitiva, tem uma obsessão que só os faz tocar num único tema. Toda vez que você encontrar uma pessoa que tem um único assunto, um único tema, uma única abordagem, fuja daí, tem alguma coisa errada, tem alguma obsessão em processo. E quem lê a vida com olhares obsessivos não enxerga a totalidade das coisas. E aqueles que os seguem ficam também com viseiras limitantes e não enxergam a totalidade da existência. E é uma coisa horrorosa quando você não consegue ter visão ampla, no máximo possível de percepção, aonde quer que a percepção possa chegar e alcançar. É trágico quando a vida está presa a uma viseira de uma única temática. Não os sigais. Chegou a hora, é assim que eles vão fazer? Não os sigais. Não andem com eles. Isso é um perigo. E eu vou parar hoje aqui. Eu tenho um compromisso médico. Eu vou parar hoje aqui, eu prossigo amanhã, do verso 9 em diante, aqui de Lucas 21, quando Jesus diz: quando ouvistes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Primeira coisa que ele diz é: vede que não sejais enganados. Agora é aqui: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Não vos assusteis. E aí amanhã eu quero falar com você sobre isso, porque isso não começou outro dia. Tem séculos e séculos e séculos de guerras e revoluções. E quanta gente já ficou em pânico por causa disso. E perdeu a cabeça, o juízo, o bom senso e o discernimento. Amanhã eu estarei aqui com você e hoje eu te peço, Senhor Jesus, que tu dês luz, compreensão, entendimento, graça de discernimento para todos quantos me ouviram até aqui. Permite que no coração de alguns, de alguém, ou quem sabe por tua graça de muitos,
essa palavra chegue como libertação de uma quantidade indizível de enganos e de miragens. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. E se você tem amigos e amigas que estão sob esses laços das escatologias preditivas da volta de Jesus, mande esse meu vídeo para essas pessoas. E se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva agora aí, ó. Clique aí, inscreva-se e clique no sininho. É a única linguagem que o algoritmo ensina. Agora, além disso, tem um Pix passando aqui com um CPF. Está escrito Caio e Adriana, significando dizer que é uma coisa particular. Como alguns amigos meus sugeriram que eu fizesse para aqueles que diziam que queria particularmente ajudar você como pessoa física. Somos hoje eu e minha mulherzinha. Meus filhos estão todos criados, nossos filhos, adultos, entrando na meia-idade, todos eles. E aqui somos nós dois que estamos curtindo a nossa idade de 70 anos mais, que é o meu caso, com muito prazer no coração em compartilhar esse evangelho da graça de Deus com todos vocês. Tem também um outro Pix passando aqui, que é um CNPJ. Esse aí é para o meu ministério, não vem nada para mim. É para ficar aqui, para consertar câmeras, lâmpadas, pagar salários, contratar serviços, ampliar alcances, fazer essas coisas que eu sozinho não consigo fazer. E eu só consigo fazer o que eu faço porque tem várias pessoas trabalhando comigo. Não apenas aqui em Brasília. Aqui em Brasília tem 4 trabalhando diretamente comigo. Ali dentro tem a Clara, a Clarinha, tem o Caio, tem o Gabriel e tem o Tiago. E fora daqui tem o meu filho Davi, que faz uma superintendência geral das coisas para ver se está tudo em ordem. Aí vem a equipe de marketing e publicidade digital, que é um time em Santa Catarina, em São Paulo, no interior de São Paulo, tem os que trabalham com recortes, e tem uma filhinha querida que o meu coração ganhou, que viajou comigo pelo Egito, ela e o marido lindo, meu amorzão também, um casal maravilhoso de filhos do coração agora, e ela faz recortes lindos. Hoje eu até postei nos meus stories no Instagram o cantinho de edição dela, e desde que ela voltou do Egito, que ela vem recortando o que eu venho falando aqui em Mateus e colocando num ambiente chamado Under Grace, sob a graça. E a Emily, muito obrigado, ela e o Diogo têm me ajudado tanto. Eles voluntários e outros são pagos para fazer. Eu dou graças a Deus porque o Diogo tem uma empresa boa, forte, e a Emily pode se concentrar nesse trabalho voluntário que para mim tem sido maravilhoso, que ela e outros façam. Eu agradeço o pessoal do Semeador, do Eu Sou do Caminho, tem um outro que eu nunca consegui decorar o nome, parece Against alguma coisa, recorta muita coisa minha, e todos quantos recortam, e recortem, e distribuam ou venham a distribuir por toda a internet. Eu agradeço demais a vocês. Distribuindo nos Instagrams e nos TikToks à vontade, podem encher a rede com os recortes das minhas falas, todas elas, em nome de Jesus. E agora, vem aqueles que querem fazer os meus cursos, caiofabio.com.br/cursos. Bota aí, caiofabio.com.br/cursos, enter. Aí tem aí os cursos. Atrás de cada um desses banners tem um vídeo meu explicando
o que tem no curso que eu ofereço. Aí é no Jesus a Chave Hermenêutica. Sou eu que conto para você, estou até com a chave na mão, o que você vai encontrar nesse meu curso. Todos eles têm a explicação. E atualmente eu estou oferecendo o curso O Poder dos Salmos. É o que eu venho oferecendo nesses dias. O Poder dos Salmos você encontra no mesmo ambiente, caifab.com.br/cursos. São os salmos todos subdivididos e lidos, tendo Jesus como chave interpretativa. Aí viram centenas de evangelhos aplicados ao cotidiano mais presente das nossas existências. O Poder dos Salmos. Peço o seu. E recentemente nós lançamos O Futuro é Pré-Diluviano. É um conjunto de 5 episódios documentais gravados em Göbekli Tepe, Karahan Tepe, na cidade subterrânea de Derinkuyu. E está aí, graças a Deus, muita gente está acessando, só falta você. Chega aí no mesmo ambiente, caifab.com.br/cursos, você diz eu quero, o futuro é pré-diluviano. O futuro é pré-diluviano. E eu também estou divulgando aqui, se você entrar no TikTok, você entrar no Instagram, se você entrar na minha plataforma no YouTube, você vai me encontrar falando sobre esse curso. Tá aí. Aí você só escreve aí, eu quero. E o pessoal vai fazer contato com você. Ou se quiser ir direto, caifab.com.br/cursos. Se eu quero, o futuro é pré-diluviano. E aí você vai receber em casa. E eu estou feliz porque um monte de gente jovem está assistindo e gostando. Como ontem eu vi uma criança agradecendo por tão jovem ter começado a ter essa compreensão que o pai e a mãe dela estão permitindo que ela acesse através dessa minha série documental de 5 episódios. O futuro é pré-diluviano. Um beijo para você. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.